Olá, amigos, eu sou o Titi e esses são os meus 20 centavos. Capítulo 5. Mas esse não é um capítulo qualquer. No nosso quinto capítulo nós vamos ter a cerimônia do Oscar. Mas é claro que eu não estou falando de um Oscar qualquer. Eu estou falando do Oscar da Bíblia. Porque se você não sabia, a Bíblia tem um Oscar também. E esse Oscar você vai encontrar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Paulo lista os ganhadores. Nós aqui vamos listar as categorias para você. Categoria Ator Coadjuvante. Quem leva o prêmio é Abel. Abel, irmão de Caim, filho de Adão e Eva. A história dele você pode ver lá em Gênesis 4, dos versículos 1 ao 16. Mas por que Abel ganha o prêmio de coadjuvante aqui? Porque na história de Caim e Abel, o que aparece mais é Caim no final das contas. Mas Caim não vai ganhar prêmio nenhum hoje. E aí a gente tem o nosso prêmio de melhor curta-metragem. E o prêmio vai para Enoque. Você pode ver a história de Enoque lá em Gênesis capítulo 5, dos versículos 18 ao 24. A história de Enoque na Bíblia é bem curtinha, ele aparece bem pouco mesmo. A Bíblia só diz que ele era um cara muito legal que andava com Deus. E ele era tão legal e andava tanto com Deus que Deus tomou ele para si. Merece um prêmio, não merece não? Melhor curta-metragem para Enoque. E agora uma categoria muito falada por aí. Efeitos especiais. E quem leva o prêmio para melhores efeitos especiais é Noé. A história de Noé está lá no livro de Gênesis, dos capítulos 6 ao 9. É meio fácil de entender porque que Noé ganhou esse prêmio, né? Se até o diretor Alfonso Cuarón, para fazer o filme Gravidade, teve que criar uma tecnologia para o filme acontecer, você imagina Deus, que teve que criar chuva, que até então não existia, para poder salvar Noé e a sua família. Com essa não tem o que falar. Noé ganha disparado o prêmio de melhores efeitos especiais. Agora vamos para a categoria Melhor Roteiro Original. E o ganhador é Abraão. A história de Abraão você encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 27. Até o capítulo 25, versículo 11. Foi a primeira vez que Deus fez promessa para um povo através de uma pessoa. E essa pessoa foi Abraão. E Abraão saiu do conforto onde ele morava para uma terra onde ele não tinha a menor ideia onde era. Levou ele, a família dele, o gado dele, os empregados dele, levou todo mundo. E foi guiado por Deus do começo ao fim. Diria até que Abraão também é um grande candidato ao prêmio de melhor diretor. Mas nesse caso o diretor é Deus, claro. Porque Deus dirigiu Abraão a vida inteira para um lugar onde Abraão nem sabia onde era. Pensa numa história dessa. E aí você vai entender bem porque que Abraão tá ganhando o prêmio de melhor roteiro original. Eita historinha diferente a dele. Mas calma que ainda tem mais. Na história de Abraão, a gente também vai dar um prêmio para melhor atriz. E esse prêmio vai para Sara. Sara foi tão boa atriz que ela se fez de solteira várias vezes, a pedido de Abraão, claro, e riu na cara do anjo que foi na casa dela anunciar que ela ia ficar grávida. Precisa ter muito talento para rir na cara de um anjo, vou te contar. E logo depois dos nossos prêmios de roteiro original para Abraão e atriz para Sara, nós vamos entregar o prêmio de melhor roteiro adaptado para Isaac, filho de Abraão. A história completa de Isaac você vai ver lá em Gênesis capítulo 21, verso 1, até o capítulo 28, versículo 9 mais ou menos. E por que roteiro adaptado? Porque ele copiou um monte de coisa do pai dele. Inclusive mentir para autoridades dizendo que a esposa dele era na verdade irmã. Precisa ter muita falta de criatividade para contar a mesma mentira. Mas no final até que deu certo. Então a gente dá para Isaac o prêmio de melhor roteiro adaptado. E o prêmio de melhor ator vai para quem? Não poderia ser outro. O prêmio vai para Jacó. A história de Jacó você encontra lá no livro de Gênesis, do capítulo 20, versículo 19, até o capítulo 50, versículo 14. Jacó foi tão bom ator que ele conseguiu se passar pelo irmão gêmeo dele. Mas detalhe, eles não eram irmãos gêmeos idênticos. Então não era tão fácil assim um gêmeo se passar por outro no caso de Jacó. Mas ele foi, produziu um bom figurino, uma boa maquiagem, e conseguiu enganar o pai dele, Isaac. E o pai dele acabou por abençoar ele e não Esaú pela primogenitura. Um dos caras mais aprontões da Bíblia. Leva o nosso prêmio de melhor ator. E o prêmio de melhor documentário vai para quem? Vai para José. O documentário sobre a vida de José é um livro de Gênesis, dos capítulos 30 ao 50. Imaginem a história de um filho entre 12 irmãos, vendido pelos próprios irmãos, que parte escravo para uma terra distante e que consegue se dar bem na vida e vira governador no país em que ele era escravo. Uma história muito comovente e muito bonita, baseada em fatos reais. Não poderia não ganhar o nosso prêmio de melhor documentário, A Vida de José. Documentário A Vida de José, num cinema mais próximo da sua casa.
Mas e o maior prêmio da noite? O prêmio de melhor filme vai pra quem? Não tem muito o que pensar. O prêmio de melhor filme vai para Moisés. A vida de Moisés foi toda retratada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Moisés passou por tudo, hein? Começou como escravo, se livrou da morte numa cestinha pelo rio, virou filho adotivo da filha do faraó, cresceu nas cortes do rei, teve a melhor educação e blá blá blá, matou um egípcio num acesso de fúria, teve que sair fugido do Egito rumo ao deserto, ficou mais 40 anos no deserto como pastor de ovelha, Deus chamou ele de volta para libertar o povo no Egito. O faraó não quer nem saber do cara e as pragas caem sobre o reino. O faraó deixa a galera ir embora, eles vão com Moisés. Depois tem todo aquele lance do Mar Vermelho se abrindo e tudo mais. E eles passam mais 40 anos no deserto. E Moisés, antes de chegar onde ele tinha que chegar, ele sobe num monte, vê a terra e morre ali. Fala se isso não merece o prêmio de melhor filme. Tanto merece que ganhou. O melhor filme vai para Moisés. E a gente tem ainda mais um prêmio de melhor atriz coadjuvante. E esse prêmio vai para Raabe. A história de Raabe você pode encontrar lá no livro de Josué, dos capítulos 2 ao 6. Raabe, que apareceu na história meio que por acaso, esconde 2 espias do povo de Israel na casa dela em Jericó. E os espias prometem para ela que quando Jericó fosse destruída, ela ia se salvar. E não é que ela se salvou mesmo? Raabe depois ainda fez parte da genealogia de Jesus. Merece ou não merece o prêmio? Merece e ganha. Prêmio de melhor atriz coadjuvante. Papel pequenininho, mas que deu para ser bem explorado. Agora responde você para mim. Por que eles estão onde a Bíblia chama de galeria dos heróis da fé? O próprio nome já diz. A Bíblia coloca esses caras no Oscar da fé porque eles são exemplos de fé para nós. Ah, mas Tiago, defina a fé. Eu não preciso definir nada. A Bíblia já fez esse trabalho pra gente. Hebreus 11, capítulo 1. E é o único lugar da Bíblia onde a gente pode ver uma definição clássica sobre o que é a fé. Olha o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para ficar fácil a definição, a fé é entender algo que está além da razão. Sabe aquilo que a gente entende porque a gente é baita inteligente? Pois é, a fé está além disso. Olha só, Abel teve fé em Deus e ofereceu para Deus o que ele pediu que fosse oferecido. Enoque tinha um relacionamento tão grande com Deus que ele nem ficou aqui na terra para ver o resto da história. Noé teve que ter tanta fé que ele acreditou que água ia cair do céu, coisa que não acontecia antes. E Abraão teve que acreditar tanto em Deus que ele saiu do conforto de onde ele morava e teve que ir para um lugar onde ele nem sabia onde era. Sara, mesmo rindo na cara de Deus, teve fé que ela podia ser mãe tão velha e acabou sendo, mesmo sendo estéril. E Isaac tinha tanta fé em Deus e tanta confiança que seu pai Abraão tinha um relacionamento forte com Deus e ele não pensou 2 vezes em se entregar para seu sacrifício como Deus tinha pedido para Abraão que ele seria. Jacó teve tanta fé em Deus que mesmo depois de lutar com Deus a noite inteira, ainda pediu para ser abençoado. E José, quando teve a melhor oportunidade para atrair a confiança do seu senhor, acreditou mais em Deus do que nas propostas indecentes da mulher de Potifar. Moisés aceitou um chamado de Deus, libertou o povo do Egito, ainda teve que aturar aquela galera 40 anos num deserto, e eu vou te dizer que aquilo é um calor de matar. E Raabe, que nem do povo de Deus não era, abrigou 2 espias, arriscou a própria vida e ainda pediu para ser salva. E foi, porque acreditou. E é importante a gente lembrar que em quase todos esses casos a gente vai ver que essas pessoas não eram perfeitas, não. Todos esses aprontaram em um momento na vida. E a Bíblia não faz nenhum esforço para esconder isso, não. Porque isso é pra gente aprender uma lição. Deus não está procurando as pessoas perfeitas, não. Ele está procurando cada um com as suas próprias dificuldades. Ele quer transformar essas pessoas para que elas possam fazer algo maior. Para que elas possam chegar ao nível de um Oscar. Ah, Tiago, mas espera aí, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus desde que eu sou pequenininho. Eu tenho uma má notícia para você. Se você for lá no livro de Tiago, no capítulo 2, o versículo 19, você vai ler assim. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Sabe qual é a real? Se você acredita em Deus, mas você não deposita sua confiança nele, se você não acredita que a sua vida pode ser mudada por ele, da mesma maneira que ele mudou todos aqueles ganhadores do Oscar lá, você não é melhor que o diabo, que Satanás, que o cão,
que a serpente, que o cramunhão, que o globeleza, que o coisa ruim. Porque até ele acredita em Deus. Acreditar não é o ponto aqui. Mesmo porque se você está vendo o meu vídeo, quer dizer que você acredita pelo menos um pouquinho. Fé é dar um pulo no escuro, sabendo que Deus vai te pegar nos braços. É confiar em Deus além do limite. É ultrapassar as expectativas. Deixar que ele te transforme de um simples figurante a um ganhador de prêmios. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é agora a sua chance de fazer aqui embaixo. Você também pode dar um like aqui. Não esquece de fortalecer com a gente está precisando de uma ajuda. Se inscreve também na página do Facebook. E comente aqui embaixo qual é o seu herói favorito da Bíblia. Por que você gosta tanto dele e qual prêmio ele merece ganhar? Tenho certeza que eu vou me divertir muito com as respostas. A gente se vê na semana que vem com mais 20 centavos. Uau!